Olá, continuamos a recordar alguns dos episódios mais ouvidos da última temporada. Em maio de 2026 conversei com o Ricardo Araújo Pereira a propósito do espetáculo Verificando se Você é Humano. Depois de vários anos a rejeitar voltar a fazer stand-up, foi o regresso a solo aos palcos, primeiro no Porto, depois em Lisboa e nos arquipélagos. Na segunda metade do ano, o humorista vai passar pelo menos por Braga e Guimarães, com certamente mais datas a serem anunciadas em breve. A nossa conversa foi longa, o episódio originalmente tinha 2 partes, esta republicação tem a nossa conversa completa. Mas antes, um convite. De 28 a 30 de agosto estarei na segunda edição do Mockfest, no Cinema São Jorge, em Lisboa, um episódio ao vivo por dia, com humoristas surpresa que vão estar pelo festival. Na edição passada, por exemplo, conversei com 16 comediantes durante os 3 dias, entre o próprio Ricardo Araújo Pereira, Bumba na Fofinha, Diogo Batáguas, Guilherme Jarinhas e Rafinha Bastos, entre muitos outros. Este ano voltamos a repetir o formato, a entrada é livre, mas os lugares são limitados. Para reservar um bilhete basta enviar e-mail para gcarvalho@empresa.pt indicando o dia desejado. Agora sim, recordamos a conversa com o Ricardo Araújo Pereira. Humor à primeira vista. Com Gustavo Carvalho. A melhor rede de Portugal. É para isso que trabalhamos todos os dias. Porque até podemos ser um país pequeno no mapa, mas somos enormes na ambição. Para que possas abrir o negócio que sempre imaginaste. Dedicar-te ao que mais gostas onde quer que estejas. Ver todos os filmes e séries e aproveitar cada momento. Sempre com a Vodafone. A melhor rede móvel e fixa de Portugal. De acordo com a empresa independente de benchmarking e consultoria P3. Together we can. Vodafone. Bem-vindo novamente ao Humor à Primeira Vista, Ricardo Araújo Pereira. Obrigado, Gustavo. Viva. Estamos a falar depois de, obviamente, ter estreado no Porto. Eu ainda não vi o espetáculo, vou vê-lo quando estiveres em Lisboa. Tu referiste à decisão de estreares este teu primeiro solo, Verificando se Você é Humano, como algo que surgiu de uma crise de meia-idade. Foram palavras tuas. Certo. Dirias que foi a primeira decisão emocional em vez de racional que tomaste na tua vida, ou tens outros exemplos? Gustavo, eu digo muita coisa, não é? Repara, quando eu avancei com várias explicações, a crise da meia-idade é só uma. Quais é que são as outras? Nem sequer sei se é a mais forte. Sabes que isto, porque é que a gente faz isto? Para já eu devo registar, em primeiro lugar, sublinhar o rancor com que tu disseste logo no início, depois de dizer que não fazia, incluindo aqui. Meses antes de anunciar, exatamente, à frente de Mariana Cabral, incluindo. Exato. E isto é muito chato e tal. Mas tenho que assinalar isto, que é terem andado anos a dizer: faz lá, porquê não fazes? Quando é que fazes? Quando é que fazes? E eu digo: está bem, pronto, vou fazer agora. Porquê que estás a fazer? Isso é engraçado, mas as razões, vamos lá ver. Eu nunca escondi. Sempre que recusava, eu dizia que qualquer dia talvez isso acontecesse, e nunca escondi que eu tenho interesse nisto, no sentido de que isto é, repara, é a minha profissão. A minha profissão pode ser desempenhada de várias maneiras. Aliás, há pessoas que têm a minha profissão e nunca fazem stand-up na vida. Isso também não é essencial. E algumas por exemplo, a Tina Fey, sei lá. E há outras que só fizeram stand-up, por exemplo. Bill Hicks, se calhar, não sei, talvez. Não sei se há alguma vez uma boa razão. É como para ter filhos, sabes? Não há uma boa razão para ter filhos. Se tu te pões a pensar numa razão, das duas uma, ou são coisas chocantes de tão frias que são, do género. Se alguém diz assim, não para perpetuar a espécie, não é isso, não é por causa que importância disso. Que tem. Exatamente, não é isso. Especialmente ou então, a tua versão da espécie, se calhar. Exatamente. Ou então há pessoas que dizem assim, não, porque para dar sentido à minha vida. Não pões esse peso nas costas de um ser que de repente existe para dar sentido à tua vida. É essa a sua função. Pelos vistos, a vida dele depois só tem sentido quando ele tiver filhos e não sei o quê. Ou essas coisas de não, porque dá muita alegria. Com certeza, mas não vai gerar Mas foi uma decisão com base em emoção ou não? Foi com base. Não quer dizer, eu acho que devíamos fazer um diagrama, um daqueles pie charts em que. Mas tu não vais gostar, acho eu, não vais gostar porque há uma percentagem de racionalidade que é.
racionalidade muito fria, que é: epá, eu fiz 52 anos na semana passada, acho que está na altura, não é? Está na altura de me deixar de coisas e fazer uma coisa assim. Isso é racional. Mas também há outras coisas, como por exemplo, há uma fatia aí de, sei lá, de vaidade, provavelmente. Provavelmente porque é que uma pessoa mete na cabeça que vai subir a um palco e falar para uns milhares de pessoas. É provavelmente porque está convencida de que tem alguma coisa para lhes dizer, ou de que elas vão querer ouvi-lo. E aí haverá uma dimensão qualquer disso. São sentimentos que não são assim tão novos. Mas há também uma vertente que eu diria emocional, apesar na ideia de vou morrer, então tenho que me despachar a fazer isso, não é? É capaz. É capaz também de haver aí qualquer coisa. Sim, essa é a dimensão de crise da meia-idade. É de pensar epá, isto está, já não tenho outro tanto, não é? Portanto está na hora de... Por exemplo, o podcast assim vamos ter de falar de outra maneira, bem como o regresso da Mixórdia de Temáticas, numa altura em que tinhas até diários de programa de Isto é Gozar com Quem Trabalha e Mixórdia, portanto rádio de manhã, televisão à noite. Também surgiu desta sensação de vou morrer, tenho que me despachar a fazer coisas? Na verdade não, deve dizer-se a meu favor que eu não tenho culpa disso. Sim, eleições, o governo fez a desfeita de cair. O país meteste a jeito, não é? Exato, pus-me a jeito, sim, mas não podia imaginar. Já sabias, já sabes, já estás a par que isto acontece. O governo não tinha sido eleito assim há tanto tempo e de repente cai e é isso. E de repente eu vejo-me a fazer rádio todas as manhãs e televisão todas as noites. É uma coisa realmente absurda. E a gente, tanto num sítio como no outro, tenho os meus amigos com quem eu chego lá com o meu textinho, não é? E na comercial, e fazemos aquilo com os meus amigos com quem eu já fazia edições anteriores, e também com o Manuel Cardoso, que agora também encontrei lá. E aqui na SIC, quando a gente tinha de vir fazer o programa, também estava acompanhado. Ou seja, é uma floresta escura, mas alguém me está a dar a mão. Estou de mão dada com alguém, é mais fácil. E alguém te deu a mão neste processo do stand-up? Neste não. Neste é um em que não estás de mão dada com ninguém. Estás de facto sozinho. Essa solidão, esse desamparo é bastante assustador, pá. Isso não nego. E confirmas que aí tu usaste várias vezes a metáfora do bicho de 1000 cabeças, sem ou dúvida mais, nenhuma. Não é? Confirmaste isso no Porto? Eu confirmo isso essa metáfora? Sim, concordo. Eu confirmo isso em todo o lado. Eu acho que sim, que o público é um bicho de X cabeças. É a lotação da sala, não é? Isso fica muito claro. Por exemplo, quando a gente está no Campo Pequeno, ainda no outro dia estava a atuar no Campo Pequeno, numa coisa de quer dizer, privada, corporativa, exatamente. E aquilo é giro no Campo Pequeno, porque os bastidores são os bastidores da tourada. É o sítio onde os forcados estão antes de entrarem para enfrentar um bicho que só tem uma cabeça. E por isso ali fica muito mais claro essa ideia de que vais sair para enfrentar um bicho e que o bicho tem aquelas cabeças todas. Mas é engraçado, porque de facto o público, as plateias, uma plateia é uma espécie de, é uma entidade orgânica. É uma, mas não há duas iguais. É preciso controlá-las de uma maneira às vezes diferente. Às vezes as coisas ficam bem desde o início, parece depois uma bola de neve a cair e imparável. Outras vezes é mais difícil, é preciso, por uma razão qualquer, houve qualquer coisa na nossa relação que emperrou e é preciso olear aquilo, voltar a ganhar o domínio daquilo. Sim. Há outra coisa que aproxima as plateias de um bicho, que é, eu acho que instintivamente a plateia cheira como os bichos. Se tu tens cagufa, se tens confiança. Que cheiro é que achas que a plateia sentiu quando entraste em palco no Porto? Eu estou muito habituado, por causa da minha vida, a fingir que está tudo sob controle. Estou muito habituado a isso porque, por exemplo, ninguém sabe que todos os domingos os meus intestinos não funcionam. Estamos a saber agora? Normalmente. Todos. Porque eu sei que vou ter que fazer aquilo à noite. E devo dizer-te que, quer dizer, vários dos meus colegas, sim, têm a mesma ideia de... A Mariana Cabral, lembro-me também de falar disso. A ideia de antecipar esse momento em que, ok, hoje à noite vai ter que ser. Vão-me empurrar ali para dentro e eu vou. Mas estou habituado a isso, não é? Eu faço isso todos os domingos. Seja, às vezes havia o acrescente de não só mais público do que... É uma sala muito maior, não é? Do que... Sim. O auditório onde gravas aqui aos domingos na SIC, e uma experiência diferente porque
É um espetáculo de 1 hora. Exato, sim, é preciso, é Sim. isso. Não tens as VTs a entrar. Não que tenho. às vezes dá. Sim, dá não jeito tenho esse para- apoio e também não tenho respirar. teleponto. Tenho uns tópicos escritos numas folhas. Uhum, No outro dia tiraram uma fotografia lá no Porto, justamente, uhum. e a Bumba mandou-me essa fotografia e ampliou e vêem-se as minhas folhinhas no chão. São as amarelas, não? Não, são umas amarelas. folhas brancas São escritas lá com os tópicos e ela fartou-se de fazer pouco disso porque, enfim, ela usa, sei lá, meios mais tecnologicamente avançados do que coisas escritas numa folha, mas eu não confio na tecnologia. Mas que cheiro é que achas então que a plateia sentiu? Eu É acho que a algum plateia- receio? Não, eu acho que a plateia confiança? acho que eu consigo ludibriar a plateia nesse sentido, no sentido em que estou muito habituado a fingir que sei fazer aquilo. Quando foi divulgado que tu ias apresentar este espetáculo, eu escrevi na altura para uma newsletter que faço aqui para o Expresso que iam existir alguns desafios e vou citar-me de forma muito pretenciosa. Não, cita-te, aposto que são coisas. Mas não, pelo contrário, eu dizia: um espetáculo de stand-up comedy é por norma apresentado depois de vários meses a testar e limar piadas. A partir de agora, o convidado de surpresa da nossa noite de comédia preferida pode muito bem ser Ricardo Araújo Pereira. Além de ter ficado claro que eu não sou muito bom a adivinhar o futuro, porque acho que, pelo que percebi, isso não aconteceu. Foste a uma noite do Guilherme Fonseca, do Sol dele, mas aqui referia mais a noites de comédia bares, não é? Sim. Eu queria perceber porque é que não seguiste necessariamente esse caminho. Por várias razões. Porque, primeiro, eu tenho outras formas de fazer isso. A tua expressão é boa, que é limar, não é? É uma coisa que tanto tem a ver com o texto, como tem a ver com o resto, com a maneira como tu o dizes. Se eu experimentar dizer isto de uma maneira mais irada, ou de uma maneira mais calma, ou de uma maneira displicente, isso pode provocar pode ter um efeito completamente diferente essas experiências ajudam a perceber que tipo de coisa é que é mais eficaz, digamos assim. Mas eu tenho todos os domingos uma plateia de mais ou menos 100 pessoas à frente aqui e eu falo com a plateia antes de o programa começar. Faço, aliás, questão de estar lá antes para falar com a plateia antes do programa começar. Foste testando uns textos. Além disso, às vezes há esses eventos corporativos que eu te disse que normalmente decorrem em arenas, ou porque uma seguradora faz 150 anos, ou porque um banco apresenta. Então andaste a testar texto nas grandes arenas do país, mas Exato, em eventos privados. E a questão é a seguinte: eu acho que isso é mais próximo do resultado final, ou seja, isso produz um resultado mais próximo do que eu pretendo do que um comedy club. Porquê? Pela dimensão do espaço? Não só pela dimensão, mas também pela energia do sítio. Ir a um comedy club onde estão, vamos dizer numa noite até razoável, 50 pessoas. E há um tilintar de copos, as pessoas, algumas estão de lado para o palco, aceita-se que estejam a conversar. Há um determinado tipo de energia na sala e também da tua parte que tu tens de ter para dominar esse tipo de espaço, que é muito longínquo daquele que é requerido, por exemplo, para fazer uma arena. E portanto, há coisas, e eu já tenho visto isso a acontecer, há coisas que resultam otimamente num comedy club, que têm assim mais gorduras, digamos assim, são mais conversadas, têm mais. E isso resulta num comedy club porque o ambiente é esse. Mas depois dificilmente resulta numa arena onde está tudo calado, não há nenhuma outra distração, as pessoas estão todas viradas para ti e esse é o único foco de atenção daquilo. Eu tenho visto, por exemplo, no outro dia estava a ver umas pessoas que estavam habituadas a atuar em comedy clubs e foram fazer stand-up à televisão. E o resultado foi trágico. Eu estava em casa a sofrer porque eu estava a perceber o que estava a acontecer, que era a atitude de comedy club não funciona naquele sítio que não é um comedy club. Ou seja, o público que estava na televisão a vê-los não. Mas não achas É que, outra por coisa. exemplo, uma piada que resulte num ambiente que às vezes um comedy club, como estás a dizer, alguém está a conversar ao mesmo tempo, ou um copo cai, ou o que seja, uma piada que resulta aí, é assim, isto nunca é uma coisa perfeitamente científica, não é? Mas uma piada que resulta aí, a probabilidade depois de resultar, se calhar, numa arena é
alta, diria. Sim, eu acho que sim. Ou nem é só isso, é que funciona várias vezes em vários comedy Exato, clubs. não há dúvida. Sim. A probabilidade depois de resultar numa arena é alta, não é? Acho que sim. Mas há um problema o problema que eu identifiquei persiste, que é um problema de atitude e às vezes uma determinada atitude no comedy club faz com que um texto, e neste caso já nem sequer estou a referir-me a uma piada, esta setup e esta punchline funcionaram várias vezes em vários sítios. Estou a referir-me a, digamos, uma espécie de envolvimento com o público do comedy club, que essa energia proporciona e que é irreprodutível no outro sítio. Eu acho que há um fator que, não sei se isto além de outras coisas que têm a ver comigo próprio. Era isso que eu ia dizer. Sim. Tu vais a um comedy club e as pessoas sabem que és tu que estás a atuar num comedy club. Um jovem que esteja a começar, isso não acontece, ou seja, não há também já uma expectativa antes de sequer começares a dizer o teu texto. E eu não digo que isso seja para mim uma vantagem, eu não sei se é uma vantagem ou uma desvantagem. Pois, exatamente, não sei se é. Pode ser uma desvantagem. Sim, eu não sei se é uma vantagem ou uma desvantagem. O que eu sei é que isso condiciona aquilo que eu vou lá fazer. Sim. Porque também podem rir mais por já à partida estarem convencidos, não é? Isso pode acontecer. Ou pode ser repelente no sentido em que eu não estou habituado a ver este tipo de animal neste jardim zoológico. Mas sentiste, por exemplo, quando foste a essa noite de 100 soltos no sol do Guilherme Fonseca, que ele anda em digressão com o Amigável, conseguiste tirar conclusões mais do que quando foste, por exemplo, ao Campo Pequeno em eventos corporativos, ou não ajudou mais esse ambiente? Repara que percebo o que é que estás a dizer, que é sendo um ambiente mais sendo 100 pessoas, que era, acho que era o que havia em 100 soldos. Não sei se chegava a 100, aliás. Isso é muito diferente atuar para 100 pessoas em 100 soldos do que atuar para, sei lá, 4.000 funcionários de uma empresa no Campo Pequeno. Não há dúvida. Quer dizer, deu-me indicações que, repara, para mim as indicações nunca são definitivas. Eu tenho uma tendência de personalidade que é não festejar quando as coisas correm bem. E portanto não ficar triste quando correm mal. Não, aí é que está. É que isso seria ótimo. Isso seria ótimo. Porque é um critério, não é? Não me faz nada. Nem como no poema do Kipling, nem o triunfo nem o fracasso. Exatamente. Eu trato esses dois impostores da mesma maneira. Não é verdade. No meu caso, hipotéticas vitórias eu não celebro. Hipotéticas derrotas eu sei que exatamente, eu sei que me vão deixar destruído. Então houve algum receio também de dispor, não é? De dispor esse ambiente. Bom, sim, com certeza, mas devo dizer que em 100 soldos aquilo foi ótimo, quer dizer, o público também, estás a ver, essa é outra questão, que é, de repente o público é muito generoso, porque, por exemplo, o Guilherme disse, o Guilherme foi lá fazer o seu espetáculo e então os números de abertura eram João Miguel Costa, o jovem humorista João Miguel Costa. Exatamente. E o idoso humorista eu. E o João Miguel Costa, eu perguntei-lhe, queres ir primeiro ou queres que eu vá primeiro? E o João Miguel disse, não, eu vou primeiro. E quando o João Miguel diz e agora, senhoras e senhores, Ricardo Araújo Pereira, o Guilherme diz, até tu entrares no palco as pessoas pensavam que ele estava a gozar, pensavam que era gozo. Resultado, essa ideia de, olha, que surpresa, isto é, estás a perceber? Isso, sim, esse fascínio não é, eu nem diria que é um fascínio, é só, um bocado. Não, quer dizer, é surpresa, é como chegares a casa e tens uma surpresa, a tua namorada está na cama com um senhor. Não é bem um fascínio, é surpreendente. Não, aí é surpresa, sim. Exatamente. E portanto, eu acho que é isso, é só, olha, não estava à espera disto. Isso condiciona, é o que eu estou a dizer. Isso condiciona. Mas isso também pode acontecer nas arenas, atenção. Pois pode. E mais uma vez é isso. Eu não fiquei. Quando nós fomos para o Porto, repara, a minha sexta-feira. Eu vou dizer o fim de semana todo. Por favor, eu levantei-me sexta-feira, acordei às 5 da manhã. Não porque eu tivesse posto o despertador, mas porque pelos vistos estava um bocadinho ansioso. Levantei-me às 5 da manhã e pensei, bem, aproveito e vou escrever a crónica da Folha de São Paulo. Já agora fica despachado. Não tem nada para fazer, entretanto. E enviei para a Folha de São Paulo. Depois, às 11, vim aqui à SIC gravar o Governo Sombra. E depois fui apanhar o comboio. Optei por ir de comboio para o Porto. Por alguma razão? Ou...
Eu gosto do comboio, gosto, Eu também gosto, um meio de transporte que eu Sim, aprecio e dá para estar sossegado, Dá para escrever. para estar a pensar na vida e nas coisas que vou ter que dizer. Depois faço um espetáculo no Porto na sexta-feira, faço outro no sábado e domingo de manhã volto para Lisboa, aí já não no comboio, mas num furgão, para vir escrever e apresentar o Isto é Gozar com quem trabalha de domingo. E algures aí nesse fim de semana, calculo que depois também tenham que estar atentos a de repente acontecesse alguma Com coisa. certeza. Não é? E ter que se mudar qualquer coisa. E portanto, sim, isso foi o fim de semana. E isso é uma coisa. Pois, É sim, bizarro, sim. é uma coisa Sim. bizarra, uma completa estupidez. Percebe? Eu acho que a Joaninha está. Acho que a Joaninha tirou assim umas semiférias Da Renascença. da Renascença para fazer. Bem, mas ela meteu-se numa empreitada. 50 e tal datas. É pá, é Exatamente. uma coisa inacreditável. Sim, Ela está a fazer. Está a percorrer. Isto é o país inteiro. Eu Sim, acho sim. que não vai haver uma pessoa em Portugal que não veja. Depois temos que confirmar com ela quantos bilhetes. É que foram a Exatamente, vender. Ela dizia que era exatamente. 85 mil até há umas semanas quando esteve aqui. A sério, estavam Sim. 85 mil 85 vendidos. mil. Pá, vê bem. Impressionante. Realmente, é uma bruta. Mas queria-te ainda insistir sobre uma coisa nesta ideia da importância dos testes. Porque há umas semanas o Chris Rock escreveu sobre a Nikki Glaser para a revista Time e ele elogiava a Nikki Glaser dizendo que ela tem a decência para ter medo. Não achas que faz parte do contrato do stand-up comedian ter essa decência de agora vou-me expor aqui a um sítio em que não, as condições não são perfeitas? Não, certo. Gostavas de alguma forma, também estás, como dissemos, o facto de seres tu também condiciona mais a ideia dos testes, mas gostavas de ter tido mais a experiência de se calhar ter mais tempo para testar, mais ir a bares ou... Gustavo, se ter medo é uma coisa decente, eu sou das pessoas mais decentes deste país. E eu tive. Mas ele diz isso por oposição às pessoas que ele acha que não se expõem ao medo. Sim, que não se expõem ao medo. Sim, mas eu estou sempre exposto, repara. E a questão é essa: eu fiz tudo. A questão é a seguinte: de facto, eu não fui a comedy clubs. Uhum. Mas eu estive perante plateias. Estive perante plateias semanalmente aqui e com alguma frequência nos outros sítios de que te fui falando. Eu não tenho a certeza, apesar de as coisas estarem muito diferentes, a gente ainda não tem o circuito de comedy clubs dos Estados Unidos, não é a mesma coisa. Isso nunca teremos. Não é, não. Sim. Mas repara, não é sequer próximo. Sim, não claro. é a mesma coisa. E portanto, quer dizer. O André de Freitas, que esteve aqui no último episódio, que está a viver em Nova Iorque, diz que às vezes atua 6 vezes num dia, não é? Exato. Mas e há plateias a rodar, Claro. e ele atua 6 vezes num dia, até porque não atua sempre no mesmo sítio. Ele Exato. vai ser MC Sim, num sim, sítio, vai passeando pela cidade. Exatamente. Entre sessões. Sim, no Brasil, por exemplo, quando eu estive a atuar no Brasil, os meus companheiros, eu estava lá naquele festival. E eu entrava, depois entrava outro, e esse outro que tinha acabado de entrar ali, depois dizia: agora, bom, olha, é um prazer, vou a Curitiba agora, ou vou aqui a outra coisa em São Paulo, que é uma cidade com milhões de claro. habitantes. Claro. Sim, isso tenho dúvidas de que se eu tivesse ido fazer esse tipo de coisa, que o resultado tivesse sido especialmente proveitoso. Mas eu também não digo que não é isso. Às vezes vou a comedy clubs e não sei o quê, e vejo a mesa lá dos comediantes e não sei o quê, aquele frio na barriga antes de entrar, ver quem é que está hoje aqui a comer umas asinhas de frango e tal. Isso também tem o seu encanto, não digo que não tenha. Claro. O que eu digo é que tenho dúvidas de que o resultado, no meu caso concreto, que o resultado disso seja melhor, mais proveitoso para mim, do que eu fazer o texto à frente desta plateia, à frente de plateias nesses outros eventos, claro. E sei lá, e em 100 soldos.
Tu disseste no podcast do Público o que fazer quando tudo arde, que o guião estava a ser dolorosamente composto. Para esta expressão Sempre. que usaste. Quando é que acabaste de escrever este guião dolorosamente composto? Não sei se já acabei. Bem, o que apresentaste no Porto, Se o que apresentei no Porto, eu acho que acabei. Eu acho que o que apresentei no Porto acabei um segundo antes de entrar no palco, no sentido em que as coisas estavam lá, os tópicos estão lá, e eu sei que com aqueles tópicos eu consigo recuperar o texto da maneira certa, mas à entrada ocorre-me o seguinte: pera, naquele momento específico é melhor dizer assim em vez de dizer de outra maneira. E isso é uma... Isso aconteceu? Exato. Sim, mas isso vai acontecer continuamente. Aliás, o plano é, como eu agora vou a Lisboa 5 e 6 de junho, Lisboa 5 e 6, Ilhas. depois vou fazer Ilhas durante junho, e depois em outubro, acho eu, vai voltar e vou andar. Ainda não está anunciado, mas estás aqui a... não está? Acho que não. Sim, mas acho que é isso. Acho que está previsto isso, e vou andar pelo país e se calhar estrangeiro e tal. Vais ao Brasil? Sei, talvez, acho que sim. Ok. E eu sei que isso vai ser... que aquilo vai ser uma coisa orgânica, que há partes que vão... que eu, olha, percebi agora que aquilo é melhor dito desta maneira. Ou seja, vais a mudar coisas de... Sim, no outro dia estava a dormir, acordei com uma ideia para acrescentar a uma coisa específica lá. Isso vai Mas constantemente o acontecer. ato de escrever, não sei se escreveste isto à mão, se foste... Tudo, escrevi de todas as maneiras que tu possas imaginar. Todas. Rabiscada em guardanapos, depois passado para outro sítio, depois computador, outras vezes. Sabes que eu tenho várias rotinas de escrita muito... Basicamente é a minha vida, não é? A minha vida é fazer isso. E portanto, entre as canetas, as máquinas de escrever... uma coisa que eu comprei no outro dia que é realmente absurda, que é uma espécie de... são uns gajos que prometem o seguinte. A vida contemporânea é cheia de distrações. Você não gostaria de um dispositivo que lhe permitisse escrever? Ele não tem acesso a Google nem à internet e tal, mas tem Wi-Fi. Ele tem Wi-Fi, ou seja, o texto que a gente escreve lá é uma espécie de máquina de escrever portátil, elétrica, que não precisa estar ligada à corrente, porque tem bateria e não sei o quê, e o texto que tu escreves lá está numa nuvem que depois tu entras no teu computador normal e ficou lá guardado. E está lá guardado. Bem. Mas, ou seja, fisicamente é uma máquina de escrever. Parece uma máquina de escrever, ainda por cima aquilo tem uma... Enfim, a que eu comprei tem uma... Os gajos fizeram... Aquilo é de propósito, percebes? Aquilo tem uma coisa do... Tem um protocolo com a Fundação Hemingway, e então diz lá Hemingway e tal, e remete para o Hemingway para uma pessoa ficar toda contente. Olha para isto. Ele usou isto. Exato. Quando não usou de todo. Claro. Mas tu perguntas e tens boa razão para perguntar. Então, mas isso, porque é que não te limitas a, sei lá, pegas no iPad e tiras o Wi-Fi? Acabou. E depois, se quiseres passar o texto que escreveste lá para o... E é portátil essa máquina? É portátil. Também tem assim uma malinha, mesmo com umas máquinas de escrever, mas é bastante mais leve do que uma máquina de escrever. Não recomendo, porque, quer dizer, é uma extravagância, porque não, ainda por cima não é barato e não faz sentido, na verdade. Ou seja, foste escrevendo partes em vários momentos, sítios, em vários sítios, e depois juntaste. Até porque a rotina de escrita, era o que eu te estava a dizer, inclui estar a pensar com a mão. Sabes como é que é? Estou a pensar, estou a escrever e a pensar, estou a tentar resolver um problema. Porque é que isto estou a tentar pensar? Porque é que isto me interessa? Porque é que este tema, de que maneiras é que eu posso olhar para ele? E depois há uma coisa na máquina de escrever que me agrada imenso, que é o barulho. O barulho daquilo. Tac, 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 tac. E tu começas a escrever lá. E esta mantém o barulho. E esta mantém o barulho porque tem, sim, embora não seja exatamente o barulho de uma máquina de escrever, mas tem umas teclas e o próprio barulho, que é, enfim, digamos que talvez seja. Não estás assim muito agradado com o barulho. Não. Podia ser mais exato. Não. Eu até gosto daquilo. Reconheço que é uma extravagância estúpida de comparar aquilo. Mas eu gosto daquilo, não há dúvida. Mas a máquina de escrever tem aquela coisa, tem um barulho muito mais.
hoje ainda agora mostrei-te uma, estava com uma máquina de escrever na mão, que é Remington, que é uma máquina, que é uma fábrica era uma fábrica de armas. E é curioso que a máquina de escrever, provavelmente sim, por causa do barulho, as metáforas mais associadas à máquina de escrever são as de um piano de jazz e de uma metralhadora. Sim. E é giro que os fabricantes de máquinas de escrever eram também fabricantes de armas no início. Pá, aquilo é uma máquina, uma coisa bruta, percebes? É uma coisa bruta que se leva para a guerra e não apanha vírus. Os repórteres de guerra andavam com aquilo. E eu gosto de estar lá a fazer uma espécie de exercício de escrita automática, sabes? Aquele exercício em que tu sentas-te a escrever e dizes: quero falar sobre este tema, deixa ver o que é que sai. E vou continuar. Se a certa altura dizes... É o que sair, não é? Pensas, sim, se tu a certa altura pensas assim, não, olha, acabou-se, espremeste a pasta de dentes e a bisnaga já não tem mais... Escreve, experimenta começar. Não tenho mais nada para dizer, de repente, ok, já recuperei. Tal. O que interessa é não parares aquele movimento. No fim, tu fazes isso para escrever? Sim, aquilo é ótimo. Tu ficas com, sei lá, imagina que no fim tens 3 páginas de palha, mas há 2 ou 3 momentos, vais lá depois com uma canetinha vermelha e há 2 ou 3 momentos em que tu dizes: olha o que saiu aqui. Isto é capaz de ser o botão de uma ideia. Eu consigo construir qualquer coisa à volta disto. Isso é o fluxo de pensamento. É isso. Conscious stream, assim, uma coisa, não é? Ok. Mas então... Mas isso serve-me para tudo. Quando estou a fazer, sei lá, qualquer ideia, mixórdias, as coisas da comercial, ou as coisas do programa, ou a crónica da Folha de São Paulo, a crónica do Expresso, há assim um trabalho prévio que tem a ver com isso, que é, deixa-me encher aqui 3 páginas de coisas de apalpar o terreno, sim, de estar a apalpar o terreno. Mas nessa viagem de comboio que estavas a dizer que fizeste para o Porto, ias aqui a montar o puzzle ainda? Não, o puzzle já estava montado, mas eu ia a pensar, ia tentar perceber se conseguia debitar 1 hora daquilo. Ias debitando na... Sim, exatamente. Aí a tua memória ajuda, não é? Ajuda um bocado. Depois eu fiz uma coisa que é algum tempo antes, umas semanas antes, eu comecei a... Eu gravo o texto aqui no telefone e depois ouço-me a dizer o texto, grava assim em segmentos, 5 minutos. Essa foi outra coisa boa de Sem Soldos, que foi, a certa altura pensei, vou levar aqui 4 páginas. E essas 4 páginas renderam quase 1/4 de hora. E portanto eu fiquei muito... Percebeste 15 minutos já estão. Exatamente. Ou seja, isso era... Porque repara, é muito... Normalmente eu tenho aquilo escrito num formato que me costuma indicar que cada página leva 2 minutos a dizer. Ou seja, 4 páginas serão 8 minutos. Aliás, foi isso que me deu aqui. Com os risos, exato. O dobro. Com os risos, com os apartes, com a respiração de estares a dizer aquilo perante o público, deu 15, quase 15. Sentes-te um novato no stand-up, apesar de teres feito pela primeira vez no Levanta-te e Ri? Sabes o que é curioso? É que eu me sinto um novato na comédia em geral. Eu acho que isso é uma coisa, é realmente uma coisa que me continua a fascinar. Eu sinto-me um novato sempre que a gente vem aqui, se encontra aqui de manhã ou domingo para escrever o programa, é estaca zero outra vez. É como é que se faz isto, como é que tipo de coisa é que temos hoje, como é que podemos abordá-la, que tipo de coisa é que podemos pedir ao Luís Rodrigues, o Insónias em Carvão, para ele desenhar. Para ele desenhar, ou para ele sim, graficamente para ele fazer um vídeo em que alguma coisa acontece. É estaca zero todos os dias. É estaca zero. Não há nenhum dia em que eu diga pronto, eu agora já sei fazer. Mas ou seja, não pensarmos no panorama português, um humorista agora quer começar a fazer sátira política, à partida tu tens mais experiência do que ele em sátira política, não é? Possível. Mas do ponto de vista, por exemplo, mesmo comparando com o Guilherme ou o João Miguel Costa, que estavas a dizer que atuam em Sem Soldos, eles como estão a atuar regularmente stand-up, de repente, apesar de já teres começado há 20 e tal anos no Levanta-te e Ri, parece que as posições invertem-se um bocado, não é? É engraçado, ou seja, pensar nisso. Sim, pois é. Esse paradoxo eu assinalei logo no início, que é sou um principiante e ao mesmo tempo sou das pessoas que fazem isto há mais tempo. No país. Exato. Eu fui há uns tempos, fiz um
uma espécie de documentário áudio da história do Levante e Terri. Certo. E na altura desencantei aqui uma parte de uma atuação tua que achei curiosa porque Isso é o ótimo. espetáculo. Sim, confronta-me com coisas que eu fiz há 25 anos. Sim, vais adorar. Gostava que comentasses. Boa. Gostava que comentasses. Eu lembro-me da Gillette ter uma lâmina. Uma lâmina, bastava uma lâmina. Cortava o pelo. Uma lâmina cortava o pelo. Depois apareceu uma Gillette com 2 lâminas. A primeira levanta o pelo e a segunda é que corta o pelo. E agora já há uma Gillette com 3 lâminas. A primeira levanta o pelo, a segunda corta o pelo. E quando o pelo julga que já não há perigo, vem a terceira e ainda lhe dá mais um golpe. E eu estou preocupado por isto. Porque é evidente que a barba está a ver os anúncios. E os pelos conversam. Quer dizer, os pelos não são parvos. Ouve lá, viste aquilo? Parece que a primeira só levanta e a segunda... E os pelos agarram-se mais à cara. E baixam-se quando a lâmina passa. E por isso o futuro é a Gillette 257. Com 257 lâminas. A primeira atrai o pelo para um beco escuro. A segunda conta uma andota ao pelo. A terceira e por aí fora. Bem, nota-se que já falavas de tecnologia na altura. Sim, seja, agora sobretudo a tecnologia avançada das... deixa-me ver. Vamos começar pelo embaraço, não é? Que é... Há aqui uma voz aflautada deste rapaz, não é? Mas reparaste quando diz o 257, metes a voz grave. Põe a voz de anúncio publicitário. Exatamente. Sim. Ou seja, não era... Não, eu tenho muitos recursos, Gustavo, não te esqueças disso. Não, a voz aflautada deste rapaz, ele está desesperado, de facto. Sabes que há algumas pausas. Como é que mudaste a voz, por acaso? Não se faz, quer dizer, eu acho Aconteceu? que deve ser o tabaco assim, e o bagaço. Há ali umas pausas que não são motivadas pela gestão do público e do texto. São pausas para umedecer os lábios porque a boca está muito seca. Está demasiado seca. Não sei se queres ver como é que estavas vestido, vou-te mostrar aqui no computador. Sabes que depois lá em casa. Pois eu cago na maneira. Sabes que eu percebo que haja interesse. Não, é só para ver o estilo da época. Atenção. Okay. É só para datar isto. Estou com um ploverzinho, não é? Exato, Estou com um ploverzinho. Vestiste coisas piores. Pois foi. Levanta-te a rir. Sabes que eu acho que eu tenho sempre essa. Às vezes as pessoas. Há pessoas que ligam isso, que dizem viste como ele. Eu sinceramente acho que ligar ao que um humorista tem vestido é como estar a ler um livro e concentrar-se na gramagem do papel. Olha aqui o papel. Às vezes é importante. É mesmo tão raro. Sabes que estás a ver a Mona Lisa, a Quinta Sinfonia e o Memorial do Convento. Tu tens ideia do que é que o Leonardo da Vinci, o Beethoven e o Saramago tinham vestido quando... Não tenho. Não. Por acaso, e não é muito interessante, não é interessante. Mas quer dizer, há aqui... Quem é que escolheu o fato então, quando que levaste ao Porto? Fato é ótimo, é uma farda. Entregaram-te aquilo e foi... Fato, sabes que os meus Está feito, não é? alfaiates, os senhores Rosa e Teixeira, ali da Avenida da Liberdade, eles sim vibram imenso com aquilo. Sempre que eu vou lá tirar as medidas, eles dizem: Ricardo, olha para isto, olha a maneira como isto assenta. No outro dia eles fizeram já não sei que fato era, e então no outro dia chego lá e está uma revista deles aberta e estou lá eu, como se fosse um modelo do... E digo: alguém compra isto por causa pera, se este palhaço está vestido assim, deixa-me então ir casar também com este fatinho. Eles responderam afirmativamente, não? Por acaso não sei. Por exemplo, luzes e coisas desse género. Não te preocupaste com nada disso? Não, luzes, não, isso há luz, há uns, quer dizer, para tornar aquilo... Sim. Mas não te preocupaste com isso, é o que eu estou a dizer. Não. Há uma preocupação. A produção do espetáculo. Isso são coisas diferentes, sabes? A questão é... Então. Porque quando uma pessoa, que é o meu caso, pretende ter uma estética minimalista, isso é uma estética. É minimalista, mas é uma estética. E portanto eu digo: eu quero uma estética minimalista. Eu quero um foco e quero um jogo de luzes simples atrás. E é isso. E quero um microfone com um pé e com um fio. Mais nada. Tu em entrevista ao Observador falavas desta ideia da... Dizias que não tens pose, não é? Rejeitas a ideia de que a ausência de pose é pose, não é? Mas no entanto, até quando estávamos a conversar no início, até apontavas que naquele gráfico no pie chart, no pie não é? chart, sim. De repente esqueci-me como é que se diz em português. Um gráfico de... sei lá. Não é tarte? Não é tarte, é um gráfico como é que chama isso? Bem, um gráfico não é de barras, é de... Pois, não sei. circular? Talvez. Bem, fica assim.
Eu estudei matemática, devia saber isto, mas pronto. Mas no entanto, indicavas lá está a vaidade como uma dessas partes. Isto não é ligeiramente contraditório, a ideia de não ter pose, mas ao mesmo tempo ter alguma vaidade? Ou se calhar tu sabes que tens vaidade, mas não o demonstras através da pose? Não, isso é uma boa pergunta e vai no sentido correto, que é o de identificar a pose como realmente uma coisa que pretende convencer, que está ao serviço da vaidade, ou seja, que pretende convencer os outros de alguma coisa. E essa coisa é artificial. A pose é um artifício, não é natural. Eu rejeito no sentido em que me parece que a disposição humorística rejeita a pose. O que a disposição humorística faz, o que o olhar humorístico faz é identificar, olha, isso é uma pose, isso é, tu estás a fingir que tu pretendes incutir nas pessoas uma determinada ideia. Não sei, eu acho que a vaidade é mais simples do que isso. Olha, tenho uma ambição. Tenho uma, sim, de repente, sim. Quero fechar uma sala com gente que vai estar a olhar para mim e eu vou-lhes dizer coisas. Mas a pose, isso é uma coisa curiosa, porque de facto às vezes é isso, não tem a ver com estética, nem sequer com a forma, ou seja, não tem a ver com, por exemplo, tu podes dizer que quando nós estamos a dizer o texto, por exemplo, há um aspecto que não tem a ver com o conteúdo. Se a gente supuser que o conteúdo é o texto, há um aspecto formal que tem a ver com a maneira como tu o dizes. E isso tem um espectro muito alargado, no sentido em que, por exemplo, o Stephen Wright dizia daquela maneira e o Robin Williams dizia de outra maneira completamente diferente. O Chris Rock diz o texto aos gritos, ele próprio diz ao Seinfeld: eu não era capaz de dizer como tu tens muita confiança no teu texto, por isso é que o dizes em voz baixa. Eu preciso de estar a dizer o meu texto aos gritos. Nenhuma dessas maneiras é melhor do que outra. É só uma forma de tornar eficaz para o intérprete aquilo que ele está a dizer. E a forma normalmente afeiçoa-se, digamos, à pessoa. Outra coisa diferente é a estética, não é? Que era aqui isso que eu estava a dizer. De facto, uma estética minimalista é uma estética. Agora, a ausência de pose não é pose. Isso é a mesma coisa que dizer tu bebes o café com açúcar. Não. Mas a ausência de açúcar também é um açúcar. Não é, filho. Não é, não. Não é. Ou seja, a pose é de facto uma máscara artificial na qual eu não tenho interesse, até porque acho que faz parte do meu trabalho apontar para poses. Mas tu sentes que há muitos humoristas sem pose? Até estou a falar no espectro internacional. Sim. É difícil apontar cada vez mais. Achas que não há humoristas sem pose? Cada vez há mais humoristas com pose. O Dave Chappelle tem uma pose. Repara. Ou isso é só estética? Eu acho que é pose. Não, eu não diria que é estética, mas também diria que assim, podemos admitir que sim, mas por exemplo, o Mark Normand tem uma pose, o Nate Bargatze tem uma pose, o Neil Brennan tem uma pose. Não sei bem, mesmo o Bill Burr, não vejo que ele tenha uma pose. Não vejo que ele tenha pose. Eu percebo o que tu dizes, por exemplo, é interessante tu dizeres isso do Dave Chappelle, que é ele às vezes está a fumar, sim. Olha para este style e tal. Eu tenho ficado, eu não sei se viste o último especial do Dave Chappelle, eu acho que ele de repente desistiu. Quer dizer, ele é mais um. Isso é aquele que foi ao vivo, não é? Eu acho que ainda não vi esse. Não, sim, este último, em que começa com os anteriores. Pois, neste é uma coisa. Mas ouvi uma entrevista dele recente odiei aquilo à NPR, que ele já tinha ali algumas ideias diferentes sobre aquelas polémicas que tinha existido com ele sobre as piadas que tinha feito sobre pessoas trans e ir à Arábia Saudita, ir à Arábia Saudita a justificar-se. Sim, ele neste momento está feito um pregador, é uma espécie de. Este último especial dele começa com uma frase, digamos, aquelas filosofias de plástico que é preferida pela mãe dele, que lhe diz, a certa altura diz-lhe: filho, tu és um cordeiro, mas para seres um cordeiro tu precisas de ser um leão para depois então poderes ser um cordeiro. Por amor de Deus. E ele faz daquilo uma coisa e depois, repara, esse especial em que ele, aí a meio, ele diz: bom, vou então terminar. E eu: o quê? Já? E ele começa com uma história que pode até ser interessante do ponto de vista histórico, em que ele tenta justificar que há um pugilista negro que
fez qualquer coisa bastante importante pelos direitos civis americanos e de repente o Stevie Wonder entra nisso e a música Happy Birthday to You é sobre o aniversário do Martin Luther King e faz parte da luta para tornar o aniversário do Martin Luther King um feriado nacional e a maneira como isso é importante. Pá, e de repente aquilo é uma TED Talk. Repara, eu não estou a dizer que sou um purista. O que eu estou a dizer é que há várias maneiras de fazer comédia. Eu agradeço é que seja comédia. Ou seja, não é um comício, não é uma TED Talk, não é uma sessão de psicanalista, é comédia. E há largos momentos em que me parece que ele desistiu, não está a tentar fazer isso. Sim. Mas toda a carreira do Dave Chappelle, só para terminar este assunto, também tem a ideia da pose referente a ele ter saído do Comedy Central. Sim, abandonou milhões e o próprio regresso. Eu regressei agora. Sim, eu sei, não me eu vendi. sei. Ou seja, há tudo, Sim. não é? Isso Eu tolerei isso durante bastante tempo. Mas o meio americano também tem essa tendência para criar narrativas à volta de tudo. E sobretudo para a fuleirice. Eles têm uma inclinação para a fuleirice e para o piroso que normalmente se verifica nisso, né? Em filosofia de plástico, em apelos à emoção, no sentido de falacioso da expressão apelos à emoção, do sentimentalismo, que é uma coisa que me deixa indisposto. Ricardo, fica por aqui a nossa primeira parte. Há pouco falámos da pose, da ideia da pose. Há uns tempos lembro-me de o Salvador Martinha no Ar Livre, e entretanto até já falou nisso também no My Day, no podcast do Guilherme Fonseca. Ele apresentava uma teoria que era os líricos contra os céticos, não é? E ele dizia que os céticos, neste caso, rejeitavam a pose. Tu identificas-te como um cético? Assumes-te como cético? Mas isso é uma categorização de humoristas de diferente índole, não é? Exatamente. Uns são céticos, outros são líricos, e uma das características é que os céticos rejeitam a pose. A pose, sim. Nesse caso... estão ou não estão preocupados com a estética também? Isso já é diferente. Se calhar eu diria que estou orgulhosamente do lado daqueles que rejeitam a pose, sim. Okay. Acho que a pose sendo, era aquilo que estávamos a dizer, portanto, a pose é um artifício, não é? A pose é um artifício, aliás, exibicionista. É uma coisa, é uma máscara que tu pões porque pretendes transmitir uma determinada ideia acerca de ti próprio. E isso é uma coisa que eu tenho uma inclinação forte, sim, para analisar, tentar retirar esse verniz de cima das coisas para se perceber o que é que está lá por baixo, porque a pose é isso, é um verniz que se põe em cima das coisas para dar uma determinada impressão, para produzir um determinado efeito. E é uma coisa, sabes, aquela coisa, como é que isso tem há um termo em inglês para isso, que é, por exemplo, quando tu dizes assim: ai, que chatice, há tão poucos concessionários da Bentley que eu agora não sei onde é que é de ir levar o carro, não é? É uma chatice esta vida. Vocês não queiram ter isto. Estás a perceber? A pose é uma coisa sempre, curiosamente, nunca é uma pose de inferioridade. Isso até seria interessante. Normalmente é uma pose de superioridade. É, ai meu Deus, eu tenho tanto estilo, eu tenho tanto dinheiro, eu tenho tanto... Mas não há espaço para o lirismo no humor? Ou seja, não... Eu não sei exatamente o que é lirismo. Eu acho que aquela questão da estética que estavas a dizer, que é a rejeição da estética, isso não é verdade. O que é verdade, acho eu, é que, pelo menos no meu caso concreto, é que eu sou adepto de uma estética minimalista. Isso sim. Eu posso ter uma estética barroca, cheia de ornamentos e estar concentrado nisso, de dizer... eu quero levar estas calças porque são de uma marca especial, ou quero levar este casaco porque eu comprei num sítio qualquer. Eu tenho menos interesse nisso. Portanto, eu acho que a ideia de estética minimalista é conteúdo, no sentido em que a estética minimalista faz duas coisas, acho eu. Primeiro basicamente é uma maneira de tu dizeres o que é importante é o que está a ser dito. O texto. Exato. A segunda pode ser até uma estratégia defensiva. Repara, eu estou vestido com uma t-shirt, uma banalíssima t-shirt preta, e eu admito que tu digas, estás um bocado mal vestido. Admito perfeitamente. Mas repara,
eu não tive a investir muito neste assunto. A questão, para mim, o que é mais ridículo é quando uma pessoa diz eu gosto imenso disto e estive a investir nisto durante bastante tempo, todo o meu look está cuidadosamente ponderado. Epá, e é uma merda. A gente diz, mas foi para isso? Foi para isso? Repara, não sei se viste o Met Gala. Epá, quer dizer, aquelas pessoas que realmente dão muita importância à sua apresentação, eu olho para aquilo e penso, olha, foi tempo bem gasto. Mas, por exemplo, uma das vertentes as nuances que o Salvador sugeria é que, por exemplo, nos céticos é o texto, e depois se calhar no lado dos líricos pode haver lá ou melhor, por exemplo, ele falava da fotografia, da realização, que também se juntava para no fundo formar um conteúdo humorístico, certo? Nas várias vertentes, não é? Eu estava-me a lembrar um caso que eu acho que é interessante pensar se seria cético ou lírico, que é o Bo Burnham. Sim. O Bo Burnham tem claramente ideias que não partem do texto. Por exemplo, há uma música no special dele, o Inside, que é How the World Works, que é portanto um pastiche de uma música infantil, não é? No fundo, para falar sobre o capitalismo selvagem. Portanto, essa ideia é engraçada, e eu acho que, pelo que ele explica também, aquilo parte um bocado da ideia do peluche na mão, da meia que ele tem nessa música, e eu acredito que aquilo parte, inicialmente a ideia surge esteticamente e depois venha o texto até. Portanto, há aqui uma forma dos céticos e dos líricos terem um ponto em comum, diria. Certo, mas repara que era o que eu te dizia há pouco. Eu não confundo forma, estética e pose. São três coisas muito diferentes. Eu dou atenção à forma, evidentemente, porque a forma, por exemplo, no caso do stand-up, tem a ver com o tom com que tu dizes as coisas, ou o ritmo até, a cadência, ou a estrutura daquilo. Tudo isso é forma, e isso influencia o conteúdo. E a estética também. A estética era aquilo que eu te dizia. É claro que dizes qualquer coisa, se rejeitas ornamentos, ou se gostas de uma estética, digamos, mais barroca. Nesse caso concreto, sim, ele pode ter tido a ideia de impacto estético primeiro, mas o que subjaz a isso é, humoristicamente, eu acho que o impacto estético que isto provoca é forte. Ou seja, a ideia é essa, humoristicamente isto serve um propósito. Quando não serve propósito nenhum, a não ser lisonjear a vaidade do performer, estás a perceber? Eu vou com estas calças, pois elas, eu gosto muito de ver, eu gosto que as pessoas saibam que eu compro coisas desta marca, ou isso é outra coisa. Não tem um propósito que a gente diga, isto serve o propósito humorístico, não, serve outros, serve a vaidade do performer, ou serve para reforçar essa pose. Eu sou o tipo que tem este tipo de roupa ou de imagem, ou não sei o quê. E portanto, reparo, eu tenho um defeito, se calhar é um viés em relação a esta questão, que é o seguinte: eu há 25 anos, os meus amigos e eu fizemos uns programas chamados Gato Fedorento, e não havia dinheiro nenhum. E o dinheiro que havia, nós aplicávamos-lo no que nos interessava, que era o texto. Aconteceu-nos uma coisa realmente extraordinária, até estapafúrdia, diria eu. E 25 anos depois, a gente verifica que eu acho que foi a opção correta, porque as pessoas vêm, ainda hoje as pessoas vêm ter comigo com frases que nós escrevemos há 25 anos. Realmente a gente não tinha diretor de fotografia, não havia dinheiro para isso. Não há ninguém que venha ter comigo que diga, os sketches não eram muito giros, mas realmente havia ali uma direção de fotografia que eu não estou a desvalorizar. Não estou a desvalorizar a direção de fotografia. Claro que a gente preferia ter do que não ter. A questão é essa. Eu até seria capaz de dizer que tanto a realização como o resto, numa coisa que eu faça, isso está mais ao serviço do texto e da ideia humorística do que ao serviço de uma regras, de uma ideia do belo, das regras cinematográficas, exatamente. Aliás, isso acontecia muitas vezes. Muitas vezes o nosso realizador fazia uma objeção qualquer sobre este plano devia ser de outra maneira, tecnicamente devia ser de outra maneira. E nós dizíamos, mas a gente precisa que seja assim, porque fica mais engraçado se o plano for assim. É possível que este plano tão fechado não faça
sentido, do ponto de vista estético e técnico, mas a gente precisa que ele esteja fechado para depois, quando se abre, então sim revela-se aquilo que a gente pretende revelar. E portanto, sim, se a questão é essa, eu diria que sacrifico aspectos técnicos e se calhar até estéticos, porque todos eles estão submetidos àquilo que me interessa mais. Mas não sentes que é preciso sacrificar, certo? Não necessariamente, mas eu acho é que o que eu acho é que de vez em quando, por exemplo, eu acho que a ideia de ceticismo é excelente, até porque eu identifico o ceticismo com a comédia. A ideia de ser, eu acho que a comédia tem uma inclinação natural para ser cético. Quer dizer, quando tu perdes isso, eu acho que há uma ideia errada que é o seguinte, que é, tu sendo cético não estás aberto às outras ideias, não estás aberto a ideias, e isso não é verdade. Eu estou aberto a ideias, a avaliá-las criticamente e depois a pronunciar-me sobre elas. O facto de estarmos com a mente aberta não significa que abdicamos dos critérios mínimos para aplicar às ideias, ou seja, o que for, aos coaches, por exemplo, se nos querem convencer desses discursos, ou ir à bruxa. Eu acho que o Salvador fala disso, de ir à bruxa. Quer dizer, lá, eu posso estar aberto a ir à bruxa, muito mais no sentido de procurar material para mim, no dia em que eu disser, eu vou à bruxa porque quero dar aqui uma oportunidade a este... Quer dizer, qual é a diferença disso? Se calhar sai da bruxa com essa atitude de ir à bruxa, no sentido de não vou negar à partida isto. Depois se calhar chego a casa e vou responder ao príncipe da Nigéria. Começo-me a corresponder com ele. Onde é que para, não é? Onde é que para a tua suspensão do ceticismo? Se tu vais ao ponto de, olha, este coach disse uma coisa tão interessante sobre nós termos que nos amar a nós próprios e tal, e esta bruxa também sugeriu que se calhar o meu futuro não sei o quê, eu acho que é isso, acho que encaminhas-te perigosamente para ir responder ao príncipe da Nigéria. Mas faz sentido se quer existir uma divisão, não é? O Salvador acho que propõe esta divisão em termos da comédia nacional. Isto faz sentido? Não sei bem, esses critérios, eu não sei, esses critérios são, primeiro, são mesmo verdadeiros, ou seja, há de facto correntes artísticas. Quer dizer, isso eu imagino, por acaso, eu não gosto nada quando se fala disto da nossa profissão como... Não, porque a classe ou esta indústria... Enfim, então qual é o termo que preferes? Para já, quer dizer, a indústria remete-me para outro tipo de profissão do setor secundário, sim. em que as pessoas se sujam bastante mais de óleo do que aqui. A história da classe parece-me também um bocado improvável, por uma razão que é, nós somos muito mais uma poeira de indivíduos do que um conjunto, porque as pessoas são muito, muito claramente únicas, no sentido em que a perspectiva de um sobre uma coisa não é exatamente igual à perspectiva de outro sobre uma coisa. É por isso que tu ouves vários, não é? Ouves vários. Se tu, por exemplo, eu preciso de um advogado. Em princípio eles tiveram todos o mesmo treino. Talvez uns sejam mais competentes do que outros, mas em princípio tiveram todos o mesmo treino. No caso dos humoristas isso não é assim. Aquilo que os distingue é precisamente a sua individualidade. O facto de este tipo tem este olhar sobre as coisas, aquele outro tem claramente o facto de, por exemplo, é negro, e isso é uma coisa decisiva na personalidade dele, porque ele se habituou a experimentar o mundo a partir dessa posição. Ou outra pessoa é, por exemplo, um tipo que era toxicodependente e fez uma desintoxicação, e o modo como ele olha para as coisas está condicionado pela perspectiva do antigo toxicodependente. Coisas desse tipo. Ou simplesmente é uma pessoa que sente o desamparo existencial de uma maneira mais intensa do que as outras e entretém-se a olhar para as coisas e a tentar descobrir. Então não é uma massa homogénea. Brechas, exatamente. Brechas na sua solidez, que é outra forma de ceticismo, é descobrir brechas na solidez das coisas, do mundo. E sim, não é uma massa, eu diria que não é uma massa homogénea de indivíduos, muito menos do que noutras profissões, no sentido em que os advogados, tendo em conta as distâncias de provavelmente maior competência, menor competência. É preciso um curso, não é? Até porque é preciso um curso. E o curso é o mesmo. São os mesmos autores que eles estudam, são as mesmas disciplinas que têm. No nosso caso, isso não é exatamente assim. Tem a ver com a maneira como tu te deixas impressionar por aquilo que o mundo te faz, basicamente.
há um caso muito recente nos Estados Unidos com o jornal satírico The Onion, deves ter acompanhado. Basicamente, o The Onion conseguiu adquirir os direitos para usar a imagem e a plataforma Infowars, que é uma plataforma do Alex Jones, que é um negacionista de extrema-direita americana, que partilha teorias da conspiração. Há uns anos, quando houve um tiroteio nos Estados Unidos, isto em 2012, criou uma teoria da conspiração, difundiu a ideia de que teria sido tudo encenado. Naquela escola, na verdade, ninguém tinha morrido e, na verdade, morreram 28 pessoas. Sim. E várias. Sim, é uma besta. Pronto, é uma besta. E ele foi processado, as famílias das vítimas venceram 1,44 mil milhões de dólares, portanto, o billion americano. Ele não consegue pagar, declarou falência e em leilão o The Onion achou engraçado. E de facto é uma ideia muito gira. Vamos aqui licitar sobre isto, ficamos nós com a plataforma e criamos uma paródia da própria plataforma. Entretanto, o Tim Heidecker, que é um comediante americano, é que vai estar responsável por este processo de transformar o Infowars numa paródia de si mesmo. E eu estava a pensar que a história eu acho ótima, só a ideia é engraçada, mesmo que a conclusão depois acabe por não ser só a ideia de conseguir tirar aquilo ou aquela besta, não é? E transformar aquilo em comédia, gozando com ele próprio, é incrível. Mas isto não é a comédia a funcionar um bocado como vingança? Será isto moralmente correto da nossa parte? Repara, eu sei que o Alex Jones é que não é moralmente correto. Sim. Eu acho que a comédia está num plano em que a moralidade não existe. Até porque boa parte das vezes uma piada é, se tu começares a interpretá-la dessa forma, ou seja, se tu disseres isto é moralmente, não, normalmente é moralmente repelente, até porque boa parte das vezes o jogo é, olha, eu a dizer uma coisa moralmente repelente quando tu achavas que eu ia dizer uma coisa correta. E o facto do jogo ser esse indica que tu sabes que estás a dizer uma coisa moralmente repelente. E por isso aquilo que tu estás a dizer não é moralmente repelente, porque está subentendido que o que tu estás a dizer é isto é moralmente repelente. Não sei se isto ficou claro, mas eu disse tantas vezes a palavra repelente que é possível que tenha, lá está, repelido também a tua plateia. Mas eu acho que... Mas é uma vingançazinha, ou não? Mas é uma boa vingança, acho. Mas também depende a intenção é essa, é fazer uma vingança ou é fazer comédia, porque tu próprio reconheces aquilo é, sim, boa ideia. E eu acho que é isso. Por exemplo, a Joana Marques está agora a fazer este espetáculo. Sim. A intenção dela não é uma vingança. Não é isso. Era uma novela da SIC com música dos anjos, curiosamente. Exato. A intenção dela não é essa. E eu creio que nem sequer constitui, porque é tal coisa. É sempre que alguém diz isso, pois a comédia é, vamos supor, uma vingança ou uma agressão. O que eu acho é que a comédia é o meio errado para tentares fazer isso, porque tu não estás a falar a sério. Ou seja, se eu te quiser magoar, se eu te quiser causar um dano, em princípio eu não vou usar um brinquedo. Para perceber, armas a brincar não matam. Podem assustar se tu confundires uma arma a brincar com uma arma a sério, mas armas a brincar não causam dano. Claro que a questão é, se tu podes ter a intenção de, já sei, vou agredir este tipo, como? Com piadas pérfidas. Eu não sei se vais produzir o resultado pretendido. Não tenho ideia. O Onion foi exatamente no 11 de setembro. No 11 de setembro de 2001, o Onion teve de fazer um número. Ainda por cima eu acho que eles estavam a mudar de instalações. Se não me engano, estavam a mudar para Nova Iorque. E eles tiveram que fazer um número novo por causa do 11 de setembro. E o drama foi como é que a gente faz comédia com isto. E o número é muito mais interessante para ver o esforço do que humoristicamente. Não é, por exemplo, há notícias do género sem saber o que fazer, dona de casa do Iowa cozinha um bolo com a bandeira americana. É uma das notícias do jornal nesse dia. Ou, por exemplo, Deus sublinha iradamente o mandamento não matarás. São coisas desse tipo. Ou seja, são o debate que houve dentro da relação do Onion para produzir uma coisa que eles achassem que era aceitável, sim, que não caísse no sentimentalismo, que é tão apelativo, é tão goloso aquilo, é tão goloso. Eu não sei se já viste sempre que, sei lá, morre alguém ou assim,
uma espécie de competição de celebridades portuguesas para ver quem é que diz a coisa mais melosa, mais fuleira, mais... O Chappelle tem um beat sobre isso, nos bons tempos do Chappelle. Depois do 9/11 meteram as Dixie Chicks na MTV a comentar tipo, o que é que tinha acontecido. É, tipo, eu não quero saber o que é que elas querem. O que é que nem toda a gente tem que ter uma opinião. Mas as pessoas sobre... têm vontade de ser o Churchill dessa... seja de qual for a catástrofe, eu vou ser o Churchill desta catástrofe. Eu vou dizer a frase que as pessoas recordam mais tarde, sangue, suor e likes neste caso, e vai ser ótimo. Vai ser excelente. É uma coisa até chega a ser obsceno. Eu acho mais obsceno esse esforço do que uma piada de mau gosto sobre uma catástrofe. Mas achas que isto também pode de alguma forma ser a vitória moral possível para aquelas famílias? Ou seja, claramente o Alex Jones vai ficar irritado e é a forma que encontram, não é? É a salvação possível, digamos assim. Quer dizer, nada repõe, não é? Exatamente, não há nada. Não vai ser isto. É muito menos importante do que parece, acho eu. Mas quer dizer, está um gosto. Sim, eles vão entreter-se a fazer pouco dele. Perceber que ele ficará chateado com isto. Sim. A questão é essa: eles vão entreter-se a fazer pouco dele. E é uma inclinação que eu aprecio. Sim. Aposto que vai ser divertido de fazer. Acho que já tivemos várias demonstrações de que o escárnio sobre determinada pessoa não lhe atrasa a vida, não é? Quer dizer, ele está em falência. Eu sei, sim. Mas isso não é por causa das piadas, é porque o tribunal o condenou. Ser condenado pelo tribunal, eu acho que tem. Se quisermos saber qual é o poder da justiça, eu garanto que tem muito. Depois eu acho que é a menor das preocupações dele. E também que ele apareceu sem t-shirt, não sei se viste isso. Ele soube está tão zangado que apareceu sem t-shirt num stream de lá está, no Twitter ou assim, uma coisa. Sim, essa é outra coisa que é ok, tudo bem, ele ficou mesmo muito zangado. E quem, não é? É isso. Sim. No podcast do Público que eu referi há pouco, apontavas o discurso do Gonçalo Capitão do PSD há uns tempos sobre o Chega como uma boa forma de reagir, de incomodar o Chega, mostrando que não se deixa afetar com as barbaridades que o Chega diz. Imaginavas-te numa posição de ser, não estou a dizer agora, ghostwriter de deputados? Não imaginava. Ou políticos? Não, e repara, eu acho que isso é verdade. Há alguma tendência na política americana também para isso. Pois há. Eu acho que isso é verdade, mas tem de ser o Gonçalo Capitão a fazer. Estás a perceber? Tem de ser um deputado. Tem de ser um deputado. O que os irrita não é... O meu programa não os irrita. Aquilo que gerou perplexidade foi ser um deputado a reagir daquela maneira. Foi o que eu te disse na altura. A minha parte favorita é quando eles estão a fazer barulho, estão a insultar e não sei o quê, e o Gonçalo Capitão diz: senhor deputado, esteja à vontade, eu também já fiz parte de uma claque organizada, eu adoro barulhos disruptivos. Aquilo é uma coisa desarmante por várias maneiras. Para já a palavra também. Eu também já fiz parte de uma claque organizada, implica que aquele grupo de 60 pessoas que ali está é para todos os efeitos uma claque organizada. Portanto, eu sei o que é que vocês estão a fazer. E depois é aquela coisa de o teu barulho não me incomoda nada. Não há problema. Curiosamente o que acontece é aquilo gerou uma perplexidade tal que eles fizeram menos barulho. É incrível. Eu acho que se ele se tivesse indignado, que é normalmente a resposta comum, aquilo que os americanos e os ingleses chamam pearl clutching, que é agarrar-te ao colar de pérolas e dizer que horror! Isso é combustível para eles. Mas aquele tipo de nonchalance, de dizer senhor deputado, força, à vontade, quer fazer barulho, com certeza. Paradoxalmente, aquilo produz o efeito contrário. Porquê é que achas que não temos mais momentos assim? É mesmo do próprio Gonçalo Capitão. Quer dizer, às vezes surge um ou outro vídeo, mas já não tem aquele... Ele também não fala assim tanto. Eu acho é que da parte de outros adversários políticos do Chega, talvez não haja, se calhar, vocação. E também às vezes... sim, por um lado vocação. Por outro, talvez haja algum receio de que isso pareça... o que não é, ou seja, que isso pareça que não estão a fazer o seu trabalho, ou assim. Outro dos momentos que ficou marcado como
interessante desse ponto de vista foi no debate entre o Luís Montenegro e André Ventura, em que o Montenegro se riu do que o Ventura estava a dizer. Não estou-me a rir de si. Exatamente, e o Montenegro diz: não, está-se a rir disto, deste assunto, e ele disse: não, estou-me a rir de si. E é isso. Uma ótima resposta. Sim, exatamente. Isso não indica que até era bom termos, não digo humoristas, mas pessoas com mais sentido de humor como deputados? Achas que devia ser uma característica? Ou seja, não, os advogados e coisas já temos muitos, dão jeito, de facto. De repente agora precisamos aqui de alguém que perceba um bocado de, sei lá, discurso. Sim, exato. Eu acho que sim. Sim, do ponto de vista retórico, eu acho que o humor tem essa capacidade, tem alguma capacidade de chamar a atenção, e é por isso que é tão usado na publicidade, onde a atenção é valiosa. Portanto, eu acho que muitas vezes isto é muito diferente da questão do poder do humor. Repara, sim, porque aí o fundamental é o interlocutor de ser um político. Exatamente. Ou seja, quando aquela ocasião muito famosa em que o Ronald Reagan é o candidato a presidente mais velho da história naquela altura, e há um jornalista que diz assim: Senhor Presidente, ele é recandidato, a sua idade tem sido referida, e ele disse assim: olha, desculpa, eu vou interrompê-lo imediatamente, eu não vou permitir que a idade seja um assunto nesta campanha, eu não quero que a juventude e a inexperiência do meu adversário seja usada contra ele. Pá, toda a gente se começou a rir, incluindo o adversário dele. Às vezes uma piada tem isso de milagroso, que é de repente, quando tu te consegues rir até com o teu adversário, é difícil. Ficou desarmado o assunto. Exatamente, o assunto ficou desarmado. É difícil tu antipatizares totalmente com uma pessoa com quem te consegues rir. Aquilo tem vários benefícios de conseguir fazer com que um engenho explosivo seja desmantelado, por exemplo. Isso é uma coisa interessante. O que é que estás disposto a prometer que não vais fazer para daqui a uns anos, quando voltarmos a conversar, estares a fazer? Pá, não faço ideia. Eu já estou mais a pensar na reforma qualquer dia, é isso. Mas não quero estar aqui a prometer a reforma, porque depois, tendo em conta esse raciocínio, depois acabo por não me reformar nunca. Como é que achas que vai ser a tua reforma? Não faço ideia, mas eu acho que tenho que começar a pensar numa espécie de saída, não é? Mas uma coisa já assim, estás a pensar suave. nisso? Eu acho que sim, quer dizer, eu acho que tenho que começar a pensar numa coisa em que eu esteja mais resguardado, de vez em quando. Percebes que isso é o contrário do que está a acontecer. Eu sei. Em que me meti na boca do lobo, sim. Assim, uma coisa mais, talvez uma coisa assim, uma espécie de curva descendente. Exato, em que eu vou fazendo umas aparições cada vez mais raras, caminhando em direção ao ouvido, como no fim daqueles filmes de cowboys em que ele vai na direção do pôr do sol e pronto, toda a gente caga nele. Estás a encaminhar para esse pôr do sol, então? Quer dizer, já estive mais longe do pôr do sol, não é? Ou seja, estás a dar a entender que parece que na tua cabeça já há uma espécie de ideia disso acontecer. E repara, eu já passo mais tempo fora de Portugal. Sim. Passo a descansar, boas temporadas, exatamente, umas boas temporadas. Às vezes vou na segunda-feira e venho no sábado. Ok. Nós notamos só pelo bronze no exatamente. E às vezes venho com muito mal perder. Volto para casa com penso, mas porquê? Porquê que eu tenho de voltar? Pá, se calhar qualquer dia vou começar a alargar esses momentos e tal. Mas tens um plano de desmame da comédia? Até agora não, até porque eu tenho a impressão que tenho contrato com a SIC, já não sei quantos anos são, mas tenho contrato. Não vamos preocupar o Daniel Oliveira. Assim. Exatamente. Mas sim, mas não tenho o plano não está feito. Mas quer dizer, acho que é inevitável, não é? Acho que é inevitável. Mas na reforma, o que é que das coisas que fazes, o que é que gostavas de manter? Ou seja, eu quero continuar a escrever uma crónica semanal, por exemplo. Pois, quer dizer, talvez sim, mas não necessariamente. Não necessariamente. Eu fiz tudo o que me apetecia, fiz tudo o que me apetecia. Parece que estou. Parece que vou morrer para a semana, não é? É o obituário. Exato. Não, fiz tudo o que me apetecia. Repara, Gustavo, não era esta a minha expectativa. Quando eu tinha, sei lá, 12 anos, 15, 20. Se me tivessem dito, olha, sabes o que é que vai acontecer? Senta-te aí, que eu digo-te o que é que vai acontecer. Eu não tinha acreditado, Não, a minha expectativa não era esta. E, portanto, achei isto realmente uma coisa absolutamente extraordinária.
foi realmente uma. Estou a falar no passado já, porque. Pois, epá, Sim. fogo. Eu não queria terminar. Parece que estás a despedir Exato. e não voltas. Não, mas não estou, não, calma, Não, calma. claro. Não é isso. 5 Não é e isso, 6 de junho, atenção. é já. só porque é isso, é porque foi pá, que coisa absolutamente estapafúrdia que me havia de ter acontecido. Foi excelente. Superou tudo aquilo que eu podia ter imaginado. Vais ver para o estrangeiro então. É o que estás a dizer. Não necessariamente, eu acho que vou, mas vou se calhar no inverno. Sabes que o inverno custa-me. Mas há essa possibilidade de eu passar uns invernos lá fora. Lá fora, sim. Muito bem. Entretanto, 5 e 6 de junho, enquanto o Ricardo não se reforma, em Lisboa e depois nas ilhas, e pelo que disseste vais E depois havemos de ir- outubro, Eu acho que novas datas. Acho que vamos ir. Acho que a partir de outubro depois a gente vai, sei lá, Braga, Guimarães, Algarve, assim, grandes sítios Cidades, onde haja gente que. Os sítios onde a Joana Marques já foi. Exatamente, onde a Joana Marques. À partida contem com o Ricardo lá. Eu vou apanhar os cacos da Joana Marques em todo o lado. É impressionante. Impressionante. E estrangeiro também. Eu reparei que o espetáculo se chama Verificando, se você já foi. Mas não é se para você já foi, lisonjear não é? o público brasileiro. Não é? Não é. Sabes porque é que se chama isso? Porque é isso que nos aparece no computador. Quando de Mas facto sei há que uma o gerúndio página. era um piscar de olho. Não, Não. É só porque de facto a frase é essa. Pelo menos é o que Sim, aparece sim, no meu sim, computador. sim, Quando eu vou a um sítio qualquer e põem Sim, isso. Eu gosto imenso dessa frase. Eu acho isso extraordinário. Até porque levanta a questão sobre o que é que significa isso. O que é que significa ser humano e de que forma é que se pode verificar. De que modo é que isso é verificável? Sim. E porque é que um robô tem de estar a perguntar-me a mim que autoridade é que ele tem para. não é? Tipo, prova Eu que acho não isso- és um robô. né? Exatamente. Acho que há um beat É do Mulaney extraordinário. que é mais ou menos este ângulo também, que é engraçado. Esta ideia de os robôs estarem-nos a pedir justificações, não é? Exato. Assim do nada. Já sabem, apanhei o Ricardo depois nas restantes datas que ele vai ter, e acredito também no estrangeiro, pelos países de língua portuguesa, acredito que vais lá E outros, também. por causa da diáspora. Sim, claro, sim. claro. Para terminar, o que é que nos trouxeste? Exato. Tu pediste uma coisa, Um não é? certo Exato. para terminarmos, E eu trouxe. surpreendentemente. Achas que não é assim tão surpreendente, não. Não. É um sketch dos Monty Python que se chama Summarize Proust Competition. É muito giro. É isso, como o próprio nome indica. É um concurso. É um concurso para ver quem é que consegue resumir o À Procura do Tempo Perdido dos 7 volumes do Proust em 15 segundos. Primeiro em fato de banho e depois em vestido de noite. Na verdade, é como eles anunciam o concurso, mas depois eles, na verdade, não aparecem nesses preparos. Mas tem a punchline, portanto, a punchline, quer dizer, é um sketch, mas no fim ninguém consegue. É o Terry Jones que diz assim: bom, ninguém ganhou, por isso I am going to give the award to the girl with the biggest tits. E uma vez eu estava fui a Viseu, já não sei, o Michael Palin estava cá e fomos conversar a Viseu e eu falei-lhe desse sketch e dessa frase e ele disse: that's my favorite line. E é realmente muito engraçado. Todo o sketch é uma espécie de. A palavra desfaçatez é: já sei, vamos inventar um concurso de resumir o Proust. E pá, tudo E é. a palavra final vai ser. Exato, é um disparate Sim, completo e excelente. Muito bem. Alguma coisa que tens descoberto mais recentemente? De que queiras? De stand-up ou o que seja? De que tenhas visto mais recentemente? Estou a ver uma coisa que o Guilherme me mandou no outro dia, que é um documentário do Mark Norman. Viste isso? Sobre Pushing Boulder. Pushing Boulder, acho que é assim que se chama. Ele vai a Boulder, Colorado. Ok. Uma cidade no Acho que não Colorado. vi. E é isso, basicamente ele. Andas a ver coisas de como escrever, não é? Claro. Agora, sabes que estes jovens com quem eu me dou agora, infelizmente, descobrem coisas e tal, e mandam-me vídeos e coisas assim. Ricardo Aruz Pereira tem a abrir o espetáculo Manuel Cardoso e Guilherme Fonseca. Para quem não está a par, e contem com eles. em algumas ocasiões, quando um desses falha, estará lá Daniel Carapeto. Daniel Carapeto. Meu amigo Muito Daniel bem. Carapeto, Muito bem. sim. Muito bem. Zé Diogo Quintal e Miguel Góes ainda não têm a vontade de. Não, acho que não tem. Não. E ligam-me a dizer assim: para quê? Para quê? Como é que é possível? Tu fazes isto, para quê? Não sei o quê.
Mas vamos dar um tempo. É isso. Eu acho também dizias que não. Sabes que nós agora também temos andado com este nosso folclórico podcast sim, às vezes convocam-nos para fazer aquilo ao vivo, que é realmente o pedido mais bizarro. Isto dos podcasts, ouve lá. Atenção. Sim. Isto é gente a falar, pá. E às vezes é gente a falar sobre nada. Sobre nada, como acontece frequentemente neste estúdio. Onde Exatamente. Estamos. Não vou nomear os podcasts. Ricardo, muito obrigado por ter regressado ao Humor à Primeira Vista. Podem seguir a digressão do Ricardo no Instagram, em verificando se você é humano. Humor à Primeira Vista em humoraprimeira-vista.podcast, com excertos em vídeo do episódio. As fotografias do episódio são de Matilde Fieschi. A fotografia de capa é de José Fernandes, com design de Tiago Pereira Santos. Um agradecimento especial ao Tiago Filipe pela voz do genérico e ao Rui Mirama pela ajuda. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Gustavo Carvalho, estou no Instagram e TikTok em Gustavo Rito Carvalho. Quinzenalmente à sexta-feira escrevo sobre o que se anda a passar no mundo da comédia na newsletter Humor à Primeira Vista. There's the summarising spot. You're on the summarising spot. 15 seconds from now. Christ's novel ostensibly tells of the irrevocability of time lost, the forfeiture of innocence through experience, the reinstalment of extratemporal values of time regained. Ultimately, the novel is both optimistic and set within the context of a humane religious experience, restating as it does the concept of intemporality. In the first volume, Swan, the family friend. Well tried, darling. But unfortunately he chose a general appraisal of the work before getting onto the story. And as you can see, he only got as far as page 1 of Swan's Way, the first of the 7 volumes. A good try though, and very nice posture.